Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 9, dando continuidade às exposições no Saltério, como temos feito todo último domingo do mês. Nós estamos expondo os Salmos, nos outros domingos pela manhã expondo Êxodo, à noite Atos, mas a todo último domingo com o Saltério, então chegamos ao Salmo de número 9, que nós acabamos de cantar, e cantaremos a outra parte logo após a pregação. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, são ruínas perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, proclamai entre os povos os seus feitos, pois aquele que requer o sangue lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faça conhecido o Senhor, pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Amém. Podem se assentar. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Altíssimo, rogo a ti, Senhor, que neste momento, Senhor, seja gracioso comigo. E que o Senhor me use na exposição da tua palavra, que a tua palavra seja proclamada com fidelidade, que aqueles que aqui estão possam ouvir com atenção aquilo que o Senhor tem a dizer através da tua palavra. Dá-me, ó Deus, graça e intrepidez, e que o teu povo, Pai, possa ser instruído por ti. É o que te peço, ó Deus, em nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tem algo que nós percebemos acontecendo, obviamente, em todo mundo, aí não é diferente na nação em que nós vivemos, é a injustiça prevalecendo. E nós olhamos para isto e ficamos grandemente aborrecidos. Nós olhamos homens no poder que assumem, então, posições de liderança em meio à sociedade, pensando aqui especificamente no governo civil, e nós encontramos pessoas lá que, ao invés de julgar com justiça e com retidão, acabam, na realidade, fazendo o que é mal contra aqueles que deveriam ser, de algum modo, tratados de modo justo. Nós vemos isto acontecendo com frequência com aqueles que usam aquelas togas nos tribunais, julgando. E ao invés de punirem o mal devidamente e promoverem o bem, eles vão chamar de mal
ao que é bom e vão chamar de bom o que é mal e vão libertar aquele que deveria ser preso enquanto prende aqueles que deveriam ser libertos. Nós vemos uma impunidade terrível acontecendo na nação em que nós vivemos e ficamos perplexos com estas questões acontecendo. A justiça não é executada. E isso nos assombra, do mesmo modo, irmãos, que assombrava o povo do Senhor no passado e não era diferente a experiência do próprio Davi nos seus dias. Este salmo, como nós veremos, é um salmo que vai falar muito sobre um rei que é juiz e que julga retamente, de modo totalmente diferente do modo que os homens neste mundo agem. Alguém que de fato reina e que julga a causa do oprimido e do necessitado com justiça, porque ele é santo. E este sobre quem estou falando é, obviamente, o nosso Senhor Deus, o soberano juiz de todo o mundo. Nós estamos diante de um salmo onde nós encontraremos o servo do Senhor, Davi, que está enfrentando certamente momentos difíceis na sua caminhada. Naquela ocasião em que ele escreve este salmo, certamente lidando com problemas reais de pessoas que, com perversidade e maldade dentre o seu próprio povo, estavam se voltando contra ele e agindo com injustiça. O que este homem então fará neste momento em que ele está enfrentando estas questões? Qual a resposta dele diante desses momentos de grande angústia? Nós veremos, irmãos, este homem respondendo de um modo piedoso, ensinando-nos a respondermos também deste modo, diante das manifestações de injustiça, impunidade, aflições que muitas vezes experimentamos nesta caminhada debaixo do sol daqueles que são inimigos do povo de Deus. Nós olhamos para o texto, irmãos, e o salmo começa com esse título aí, não o que está em negrito, mas logo abaixo dizendo assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, salmo de Davi. Esse título, irmãos, que nós encontramos aqui, ele é inspirado, viu? Ele se encontra no texto hebraico como o primeiro versículo do Salmo 9. Não o que está em negrito, ações de graças. Isso é o que foi colocado aí pela edição da Bíblia que nós usamos. Mas aqui nós temos algum tipo de orientação, particularmente sobre aquele que é o autor do Salmo. Nós vemos aqui que o Salmo nos diz que aquele que escreveu o Salmo foi Davi. Nós perceberemos neste primeiro livro dos Salmos que a maioria dos Salmos, esmagadoramente, fora escrito pelo próprio Davi, o servo de Deus, aquele que era amado pelo Senhor. Mas quanto ao que ele vai falar aqui sobre a melodia que ele usava ou que seria usada neste contexto, nós não sabemos. Nós não conseguimos precisar que melodia era usada para o cântico deste salmo, mas nós sabemos que eles usavam alguma melodia que aqui é chamado de a melodia, a morte para o filho. Não tem como nós descobrirmos esta melodia com precisão, mas aqui, irmãos, nós já entendemos. Trata-se de algo que fora escrito pelo servo do Senhor Davi e algo que fora feito para ser também cantado. Porque é justamente isto que nós temos no saltério. O saltério é o inário da Igreja de Cristo e nós cantamos os salmos do Senhor em louvor ao nosso Deus, porque eles foram entregues para nós também com este propósito. Mas nós veremos que não apenas com este propósito. Porque, irmãos, quando nós nos deparamos com estes salmos, que são chamados por Calvino de a anatomia da alma, que vai apresentar a cada salmo reflexos daquilo que nós também experimentamos em nossa peregrinação, nós veremos como esses salmos são grandemente apropriados para nós hoje. E como nós podemos aprender a viver hoje à luz da experiência de homens de Deus levantados pelo Senhor no passado, que semelhantemente a nós experimentavam
dias difíceis. Dias difíceis. Mas perceba como o próprio Davi, ele vai iniciar aqui o salmo. Ele vai dizer assim no verso 1: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. É interessante nós percebermos que mesmo este homem enfrentando grandes dilemas, grandes dificuldades naquele contexto, ele vai iniciar o salmo aqui exaltando e louvando ao Senhor. Nós veremos aqui, de uma seção maior, do verso 1 até o verso de número 11, este salmista fazendo ou entregando um louvor a Deus. Nós veremos isto com algumas sessões mais curtas no meio desta maior sessão, onde ele vai tratar sobre alguns pontos muito interessantes nesse seu louvor e exaltação a Deus. Mas ele começa, louvar-te-ei, Senhor. Ele está aqui louvando a Deus, ele vai chamar aqui Deus de Senhor, é o nome de Deus, o Senhor Yahvé, Javé, aquele que é eterno, aquele que é infinito, aquele que é imutável, aquele que é fiel, aquele que ama o seu povo, aquele que está num relacionamento pactual e de aliança, num relacionamento singular com o seu povo. E Davi, então, como alguém que sabe que está nesse relacionamento com o seu Deus, ele vai se dirigir ao Senhor nestes termos, usando este nome. E o Senhor aqui é aquele que é objeto do seu louvor. Deus é objeto do seu culto. E aqui nós vemos ele fazendo isto, tendo Deus como objeto do louvor, e ele vai dizer, de todo o meu coração. É interessante percebermos que ele vai dizer que este louvor, este culto, esta adoração que ele presta a Deus, não é em parte, não é com um coração dividido, como se pudesse usar meio coração para a adoração ao Senhor. Não. Nessa sua adoração aqui, privada, não é porque ele está tratando sobre ele vai falar o tempo inteiro nessa primeira sessão maior, na primeira pessoa. Ele vai então dizer que ele faz isso de todo o coração. Ele é alguém que vai prestar culto ao Senhor com grande sinceridade ao seu Deus. Então, percebe, irmãos, uma coisa que é fundamental e nós devemos entender, é que em meio às dificuldades e problemas que nós enfrentamos nesta vida, se tem um modo que nós podemos lidar com eles, com essas dificuldades, é louvando o Senhor, é exaltando o seu nome. E exatamente assim que ele começa, nós podemos aprender deste modo também. É adorando ao Senhor, e veja, aqui ele vai ser conduzido ao louvor ao Senhor em sua adoração privada e pessoal, em razão de alguns feitos de Deus que nós veremos mais à frente. E ele vai dedicar esse louvor ao Senhor e adoração com todo o seu coração. Isso é o que nós precisamos fazer, irmãos. Isso quando nós estivermos na nossa adoração privada ao Senhor, e você deve entender que também na nossa adoração pública a Deus, nós devemos dirigir o nosso louvor ao Senhor. Ele é aquele que é objeto de culto, do culto que prestamos. Seja o nosso culto privado em nossa casa, seja o culto público que nós prestamos a Deus, como estamos fazendo neste momento agora. E uma coisa que o Senhor também requer neste momento, como o próprio salmista nos ensina, é que nós façamos isso com sinceridade. Deus, ele não aceita meio coração. Meio coração não é um coração entregue a Deus e não é também um coração sincero. O Senhor deseja que adoremos o Senhor com todo o nosso coração, força, alma e entendimento, com todo o nosso ser, com toda sinceridade em nosso íntimo. Então,
Ele não precisaria dizer isto aqui, porque certamente ele estava buscando adorar ao Senhor com sinceridade, mas ele nos expressa para nos fazer também isto como algo didático. Ele não está lançando palavras ao vento, para fora, como alguém que quer se enganar, como enfrentando problemas e da boca para fora dizendo que está tudo bem e que com sinceridade louva a Deus. Não, ele realmente adora a Deus assim. E deste modo, irmãos, nós precisamos também nos aproximar do Senhor com sinceridade de todo o coração, louvando a Deus. E veja como é que ele louva ao Senhor. Ele vai louvar ao Senhor de todo o coração e ele acrescenta então na segunda linha do verso 1, contarei todas as tuas maravilhas. Nós veremos a partir do versículo 3 em diante, ele fazendo referência a essas maravilhas. Mas quando ele vai falar aqui que ele contará todas as maravilhas do Senhor, ele está fazendo referência aqui aos atos poderosos de Deus. Aos atos grandiosos de Deus. Não somente na criação de todas as coisas, que pela criação de todas as coisas Deus deve ser louvado, são suas maravilhas, mas, sobretudo, pela obra da redenção. É possível que ele esteja pensando aqui no grande êxodo, na libertação que Deus fez do seu próprio povo no passado. Maravilhas, prodígios, sinais, milagres feitos pelo Senhor em favor do seu povo no passado. E ele é alguém que contará, ele é alguém que publicará, ele é alguém que falará sobre estes grandes feitos do Senhor na adoração privada ao seu Deus. Contarei, Senhor, as tuas maravilhas. O seu coração transborda destas realidades que foram experimentadas pelo seu próprio povo. Pelo povo que ele amava. E exatamente isto, então, ele vai elevar ali neste momento de louvor ao Senhor. O verso 2, ainda sobre este louvor dele, ele diz, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Então perceba, mesmo em meio à aflição, ele se dirige a Deus, ele é alguém que faz isso com sinceridade de coração, ele é alguém que vai contar as maravilhas do Senhor, os seus grandes prodígios e sinais feitos em favor do seu povo. Ele é alguém também que vai se alegrar em Deus. Ele é alguém que vai exultar de felicidade diante do Senhor, que ele vai chamar aqui de o Senhor, ao teu nome, ó Altíssimo. Ao nome de Deus, que é o próprio Deus, e ao Altíssimo, ao Senhor que é elevado acima de tudo, acima de todos os homens. E é este Senhor que é Altíssimo, ele diz ainda mais, eu cantarei louvores. Então perceba que essa adoração envolve um coração inteiro, envolve aqui a contar as maravilhas do Senhor, envolve cânticos de louvor ao seu Deus, pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor também fez em favor do seu servo. E nós veremos, irmãos, a partir do verso 3, o que o Senhor fez de modo particular por este homem, que é motivo de louvor para ele aqui em particular. Mas uma coisa nós precisamos entender logo de primeira, então, que nós que fomos alcançados pelo Senhor, nós que somos alvo do favor de Deus, nós que somos alvo da justiça de Deus, a graciosa em nosso favor, nós devemos nos voltar para Ele com este tipo de louvor. Então, adorar a Deus é uma resposta apropriada em meio ao sofrimento para aqueles que um dia experimentaram de Deus o seu socorro. Veja, ele está louvando a Deus pelo que Deus fez no passado. E isto é algo que traz para ele alegria naquela ocasião particular da sua própria vida. Ele responde em meio à aflição de forma apropriada, olhando
para o seu Deus. Ele vai dizer, não é, a partir do verso 3º até o verso 6º, ao que conduziu ele a louvar a Deus assim também. Ele vai dizer assim no verso 3º: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha casa, no trono te assentas e julgas retamente. Então, veja aqui, ele vai explicar, ele louva ao Senhor. Por quê? Pois, ao retrocederem os meus inimigos, então, havia ali realmente grande conflito que fora levantado contra o próprio servo Davi, e ele está fazendo referência ao que ele experimentou no passado. Ele está fazendo referência aqui a livramentos que Deus deu a ele dos seus próprios inimigos. Ele está se recordando destas coisas. E ele está dizendo que esses inimigos que se levantaram contra ele retrocederam. Esses seus inimigos tropeçaram e sumiram da presença dele, como que pessoas que, no meio de um conflito diante do próprio Davi, ali indo feri-lo, acabaram ficando tomados de terror e saem correndo, desesperados, como que tropeçando um por cima do outro, numa corrida desesperada, tentando fugir de alguém, que é muito poderoso. Essa é a cena que ele tenta nos apresentar aqui, e ele está se recordando deste momento. E ele entende aqui que eles vão sumir da presença de Deus. E ele então atribui a Deus aqui a manifestação de terror para os homens. Não foi Davi, com a sua face, como um guerreiro que amedrontou os homens. Foi o próprio Deus. E Davi reconhece que foi Deus quem fez isso naquele momento. Ele vai então atribuir a Deus a libertação, a salvação, a vitória sobre os seus inimigos naquele momento. Ele ainda mais diz no verso 4: porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Então ele vai começar aqui acrescentando mais informações sobre o que aconteceu naqueles dias. Ele vai dizer que o Senhor Deus é aquele que sustenta ele, é aquele que preserva ele, é aquele que o eleva, é aquele que garante o seu direito. É como se ele estivesse colocando aqui na condição de alguém que era inocente e alguém que estava sendo tratado injustamente, mas o Senhor Deus, como um justo juiz, sustenta o direito e a causa dele, porque ele está sendo afligido de modo injusto. E então ele diz: tu assentas-te no teu trono e julgas retamente. Então ele vai reconhecer aqui que é o Senhor, não somente que vence as suas batalhas, afastando os seus inimigos, mas ele é também aquele que está no trono. E ali no trono ele está assentado. E ele é aquele que do trono julga retamente. O juízo de Deus é reto, o juízo de Deus é puro. Uma vez que Deus é santo, o seu julgamento não poderia ser diferente. Uma vez que Deus é infinitamente santo, o seu julgamento deveria ser necessariamente justo. E ele então reflete sobre esta realidade ali, experimentada por ele diante do tribunal de Deus. Porque os homens maus estavam ali também sendo contemplados pelo próprio Senhor. Ele entende ainda mais, verso 5º, que o Senhor é aquele que repreende as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apagas os nomes. Então, ele vai dizer, olha, é o Senhor Deus quem se levanta e ele vai usar aqui para repreender as nações. É como se ele usasse ímpios, nações, como sinônimos. Ele está se referindo ao mesmo grupo de pessoas. Ele vai dizer, o Senhor repreende as nações, o Senhor destrói o ímpio. É Deus como um juiz que vai esmagar esses inimigos dele. Ou melhor, que esmagou esses inimigos dele. E ele diz que para todo sempre, então, o Senhor vai fazer com que o nome dessas pessoas desapareça de diante dele.
Esses inimigos não estariam mais ali. Eles seriam dizimados, aniquilados, riscados. O seu nome seria riscado do livro. Apagados eles seriam. Essa é a ideia que ele está apresentando aqui e é o próprio Senhor que faz todas estas coisas. Verso 6, ele afirma mais ainda: quanto aos inimigos, estão consumados. São ruínas, suas ruínas são perpétuas. Arrasastes suas cidades, até a sua memória pereceu. Então ele vai dizer, olha, quanto aos inimigos, que são os inimigos de Davi, estão todos consumados. Não há mais nenhum daqueles que se levantaram contra ele. São ruínas perpétuas, como algo que fora destruído e ficou só o resto daquela construção que fora quebrada, dizimada por alguém muito poderoso. Só sobrou aquilo que você olhará e dirá, algo existia aqui, mas não há mais. Certamente fora poderosamente destruída. Só ruínas para sempre. Arrasastes suas cidades, dizimando tudo, até a memória sobre aqueles inimigos pereceu. Já não existe mais. Então, perceba, irmãos, que neste momento aqui, ele está recordando-se desses eventos e ele está atribuindo ao próprio Deus o agir em todos esses momentos, lhe dando vitória, libertando seus inimigos, e ele reconhece que isso é Deus quem faz. Ele não vai atribuir isso à força do seu próprio braço. Ele sabe que ele, mesmo sendo um guerreiro, como era Davi, um guerreiro, mas ele sabe que ele era fraco demais para conseguir ter algum tipo de êxito, algum tipo de vitória contra os seus inimigos. Ele sabe que foi Deus quem agiu em todo momento. Isso, irmãos, é algo que deve nos ensinar também. Nós devemos entender que quando os inimigos nossos se levantam, que são nossos inimigos e ao mesmo tempo são os inimigos do Senhor, nós devemos compreender que nós não conseguimos vencer os nossos inimigos com a força do nosso próprio braço. Nós devemos entender que nós não somos autossuficientes. Davi sabia que não era autossuficiente. Ele compreendia que ele dependeu do Senhor em tudo e ele vai atribuir então a Deus toda a glória por tudo aquilo que aconteceu. Então, aprendamos, irmãos, do mesmo modo a fazer isto. Quando os inimigos se levantarem contra nós, nós podemos pensar aqui em inimigos reais, físicos, de homens maus que tentam de algum modo ferir a nós, o seu povo, nós devemos entender que por mais que nós busquemos os meios legais para tentar nos voltar contra esses homens poderosos, que muitas vezes se levantam contra o povo do Senhor, nós devemos entender que, no final, é o Senhor quem fará com que eles sejam esmagados e destruídos. É Ele quem fará com que os ímpios que se levantam contra o seu povo sejam dizimados e, de uma vez, completamente destruídos nesta vida. O Senhor. Então, nós vamos atribuir a Deus todo louvor. E entraremos, então, nessa realidade deste conflito, confiando única e exclusivamente nele. Mas pensando também em um inimigo espiritual, que é com quem nós travamos uma luta real, uma luta contra a carne, uma luta contra o mundo, uma luta ferrenha contra Satanás, que se eleva com toda a sua fúria. Nós devemos entender que o mesmo Senhor que destruiu, o mesmo Senhor que consome os seus inimigos, é o mesmo Senhor que também se levanta contra os nossos inimigos, contra Satanás, que se levanta contra o seu povo. E é Deus, então, que também nos garante a vitória contra ele, contra o inimigo das nossas almas, que se levanta junto aos seus servos para, de algum modo, alcançar e trazer aflição sobre o coração do seu próprio povo. E nós devemos, então, ver que Deus, ele sempre vai estar agindo em nosso favor e nós, então, confiaremos nele.
E não somente confiaremos nele, mas atribuiremos toda a glória a ele. E também iremos nos voltar para este nosso Senhor, uma vez tendo sido alvo da sua misericórdia, do seu resgate, da sua libertação. Nós iremos então louvar ao próprio Deus em razão daquilo que ele tem feito ou já fez em nosso favor. E a maior experiência disto nós tivemos quando nós fomos salvos por Cristo. Aquele que tinha domínio sobre nós não tem mais domínio sobre nós. Aquele que reinava sobre nós não reina sobre nós. Aquele que nos escravizava já não nos escraviza mais. Aquele que nos colocava terror já não nos coloca terror. Por que razão? Porque Cristo, o Rei, agiu em nosso favor, destruindo o inimigo das nossas almas. Hoje, então, agora nós pertencemos a Ele e, como salmista, podemos todos os dias, em nossas devoções, louvar ao Senhor, como Ele fez no primeiro e no segundo verso: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Ele vai então, irmãos, apresentar Deus como esse juiz. É o justo juiz que julga retamente. Enquanto estes homens perecem, enquanto esses ímpios eles são arrastados deste mundo, enquanto eles são arrasados, enquanto há ruínas perpétuas, enquanto o nome deles perece, o Senhor, por outro lado, olha o verso 7, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Verso 8, ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Enquanto os inimigos dele perecem, ele está recordando sobre isso, né? Meus inimigos se levantaram contra mim. Eles são poderosos, mas foram destruídos. Enquanto eles são dizimados e desaparecem, enquanto o nome deles não permanece, o Senhor permanece. O Senhor permanece inabalável. Há um porém, o Senhor permanece no seu trono. Ele está tendo a visão aqui de Deus assentado no alto e sublime trono, como contemplado pelo próprio profeta Isaías. Em meio ao caos, Isaías contempla o Senhor assentado no trono, governando o mundo e tudo aquilo que no mundo há. E veja, o Senhor Yahvé, ele permanece no seu trono e não é temporariamente, o texto nos diz, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que fora erigido por Deus para julgar os homens, para julgar toda a terra. E esse trono que ele erigiu, ele está lá assentado e ele julga, ele mesmo. Ele vai julgar o mundo e com justiça. Diferente do modo como os homens têm julgado aí, assentados nas suas cadeiras, julgando o mundo com injustiça, o Senhor não. Ele fará isto retamente. Ele administra os povos com retidão. Essa declaração aqui do Senhor sendo elevado e apresentado como um juiz que julga é algo que deve trazer temor e tremor para todos, sobretudo para aqueles que não temem a Deus. Sobretudo para aqueles que vivem na impiedade, sobretudo para aqueles que não conhecem a Cristo. É contra os ímpios que Davi declara esta realidade e se recorda desta realidade maravilhosa. E esta declaração dele, desse Senhor que julga retamente, que julga com equidade, é apontada inclusive lá no Salmo que nós lemos hoje, Salmo 96, na Santa Convocação. No Salmo 98, a mesma realidade nos é apresentada também de um Senhor que julga retamente, de um Senhor que julga com equidade.
De um Senhor que, como juiz, não permitirá, como nós veremos mais à frente, que absolutamente nada passe despercebido. E não tem quem possa escapar do julgamento deste Deus. Serão, portanto, condenados. Serão julgados e declarados culpados e lançados para experimentar todo o juízo de Deus que haverá de cair sobre os homens. E esta realidade será experimentada no grande e glorioso dia do Senhor, no dia do juízo do nosso Deus. Quem estará assentado no trono? Cristo, julgando o mundo com justiça. Você que não conhece a Cristo, que está aqui hoje, não teme por isso? Você que não conhece a Cristo e está aqui hoje, assentado, ouvindo essa exposição, não teme e treme só de refletir no dia do Senhor, quando Ele virá como um juiz? Não espere que Ele possa absolver você, sendo você culpado, como os homens fazem hoje, julgando. Não haverá escapatória se você não se refugiar em Cristo justo. É o único caminho, o único refúgio. O refúgio para os homens no dia mau. Porque, de fato, o Senhor Jesus Cristo é refúgio, como Deus é refúgio para o seu povo. Porque esse mesmo Deus que é apresentado aqui como um justo juiz, santo e que julga retamente, é o mesmo Senhor que é refúgio. Mas não para todos os homens. O texto nos diz, no versículo 9, o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. O Senhor que revela o seu atributo da justiça e sua santidade também, é o mesmo que revela ser um Pai gracioso, um refúgio para o oprimido. O oprimido aqui é aquele que está sofrendo com o mal feito pelos ímpios. Então, o oprimido aqui são aqueles que temem a Deus. O oprimido é o crente, que sofre com a oposição do mundo. E ele então se consola, Davi, ele se consola porque ele também encontrou refúgio em Deus. E ele pode então nos ensinar esta realidade de que nós, os oprimidos pelos homens maus, podemos encontrar no Senhor um alto refúgio, um lugar seguro lá em cima, onde nós podemos ser abrigados de todas as investidas, setas, flechas, perseguição e tudo que o povo de Deus acaba experimentando neste mundo em razão daqueles que são filhos de Satanás e que tentam de todas as formas se voltar contra Cristo e contra todos aqueles que estão associados a Cristo. O Senhor, então, Ele é um refúgio e Ele acrescenta, deixando muito claro, refúgio nas horas de tribulação. Refúgio no dia da angústia. Refúgio na hora da perturbação. Refúgio no momento em que você está grandemente temeroso. Refúgio no momento em que a ansiedade pode tomar conta do seu próprio coração. Refúgio no momento em que o desespero pode trazer para você grandes angústias em razão dos inimigos que estão diante dos teus olhos. Mas lembremos-nos, irmãos, ele diz, ele é refúgio. Então, ainda que os homens se levantem, lembrem-se, Deus os julgará. E eu tenho, e nós temos, onde nos abrigarmos. E se Deus é teu refúgio, irmão, por que temer o homem mau? Se o Senhor Deus é teu refúgio, não faz sentido temer a investida dos ímpios. O que é que eles podem contra nós? Ou melhor, o que é que eles podem contra o nosso Deus? Ele se recorda, o Senhor destruiu a todos.
Ele pode destruir os nossos inimigos. E tem vencido, e tem destruído os seus, que também são nossos inimigos. Mas veja, nós estamos guardados nas mãos daquele que é todo-poderoso. E nossa salvação é garantida. Nossa alma eterna é preservada. Ainda que consigam trazer algum tipo de aflição física sobre nós, mas nós pertenceremos e pertencemos a Deus para sempre. Porque nele nós nos refugiamos. E é isso que nós precisamos fazer. Não somente saber que Deus é nosso refúgio, mas procurar também nos refugiarmos nele, correndo para ele no dia da tribulação. E ele nos ensina como fazer isto aqui. Ele louva a Deus, ele vai em direção a Deus, ele canta louvores a Deus, ele proclama as suas maravilhas, ele procura se recordar e meditar na sua vida em particular, na sua adoração pessoal ao seu Deus. Ele procura Deus, ele se refugia no Senhor. E um salmo muito conhecido nos fala sobre essa realidade, o Salmo 46, que poderíamos até cantar na adoração pública ao nosso Senhor, e cantamos aqui, mas o Salmo 46 fala sobre isto. Texto muito conhecido, mas diz assim a palavra logo no início: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mesma linguagem, não é? De um Deus que é refúgio nas tribulações. Ele diz então, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E então ele diz ao povo do Senhor: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como diz um puritano, tratando sobre este salmo, e este salmo 9, falando sobre o refúgio, ele vai dizer assim: talvez Deus não apareça imediatamente para eles como seu libertador e vingador, mas em meio às suas aflições, eles podem, pela fé, fugir para ele como seu refúgio e podem depender de seu poder e promessa para a sua segurança, de modo que nenhum dano real lhes seja feito. Com os pensamentos daquela doce satisfação e repouso de espírito que tem aqueles que fazem Deus seu refúgio. Aqueles que conhecem o teu nome confiarão em ti, como eu fiz. Pela graça de Deus, é o mesmo em todos os santos. E então eles descobrirão, como eu descobri, que tu não abandonas aqueles que te procuram. E aqui é uma referência ao próximo verso. Porque nos diz assim: porque tu, Senhor, verso 10, em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Ele diz, em ti, pois, confiam. Aqueles que encontram refúgio no Senhor são aqueles que também confiam no Senhor. E estes que confiam no Senhor são aqueles que conhecem o nome do Senhor. Perceba como a confiança em Deus, ela depende do conhecimento que nós temos do próprio Deus. Porque tu, Senhor,
não desamparas os que te buscam. Então, o puritano continua dizendo assim, ele fala, observe, primeiro, quanto melhor Deus é conhecido, mais Ele é confiável. Aqueles que sabem que Ele é um Deus de infinita sabedoria, confiarão nele mais do que podem vê-lo. Mesmo não vendo, mas sabem que é o Deus infinito em sabedoria, confiarão nele. Aqueles que sabem que Ele é um Deus de todo poder, confiarão nele quando a confiança da criatura falhar e eles não tiverem mais nada em que confiar. E aqueles que sabem que Ele é um Deus de infinita graça e bondade, vão confiar nele, embora Ele os mate. Aqueles que sabem que Ele é um Deus de verdade e fidelidade invioláveis, se regozijarão em sua palavra de promessa e se apoiarão nela, embora a execução seja adiada e providências intermediárias pareçam contradizê-la. Aqueles que sabem que Ele é o Pai dos Espíritos e um Pai eterno, confiarão nele com suas almas como seu principal cuidado e confiarão nele em todos os momentos até o fim. Quanto mais Deus é confiável, mais Ele é procurado. Se confiamos em Deus, devemos buscá-lo com coração e com oração fiel e fervorosa e com um cuidado constante de nos aprovarmos a Ele em todo o curso de nossas conversas. Deus nunca negou, nem jamais negará ou abandonará qualquer um que devidamente o busque e confie nele. Embora Ele os aflija, Ele não os deixará sem conforto. Embora pareça abandoná-los por um tempo, ainda assim Ele os reunirá com misericórdias eternas. Que consolo maravilhoso é nós sabermos que esse Deus que é nosso refúgio é um Deus digno de toda a confiança, mas que para que possamos confiar em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos conhecê-lo. Você conhece o seu Deus? Você conhece o Deus que você diz crer neste mundo? Você conhece o Senhor como revelado na sua palavra? Veja, muitas pessoas dizem conhecer a Deus por aí, mas não se dão o trabalho de ler a Bíblia. Como conhecer a Deus sem a revelação de Deus? Muitos dizem por aí conhecer o Senhor, mas não se dão ao trabalho de meditar na palavra. Como conhecer a Deus se não meditam profundamente na palavra de Deus? Muitos dizem por aí conhecer a Deus e confiar nele. Como se não amam se reunir com o povo do Senhor para adorar a Deus aqui? O momento mais especial e singular, meio através do qual a pregação da palavra, sobretudo, nós temos a graça de conhecer mais o nosso Deus. São meios, irmãos, a oração, os cânticos, meios através dos quais nós conhecemos mais o nosso Deus e passamos então a ter mais confiança nele em meio aos dias maus. A sua aflição e angústia neste mundo pode ser em razão de você negligenciar os meios através dos quais Deus se revela a você. E a culpa não é dele, a culpa é sua, por ser negligente, por não se utilizar com alegria e com diligência desses meios tão especiais de graça, através dos quais nós conhecemos mais a Deus, conhecemos mais a Cristo. Portanto, irmão, debruce-se no conhecimento de Cristo. Debruce-se no conhecimento de Deus. Leia a palavra, medite na palavra, cante a palavra, ore a palavra, tenha comunhão com Cristo na adoração pública, tenha comunhão com seus irmãos, participe de tudo isso e assim tu serás fortalecido. Mas você que não conhece a Cristo, você que não conhece a Deus, não tem a menor confiança, não tem refúgio
não há nada que possa agir em teu favor, e no dia da tribulação só haverá desespero. Porque você não conhece aquele que é digno de toda a nossa confiança, mas nós que conhecemos o Senhor, podemos confiar nele. Ele não nos dá uma razão sequer para desconfiarmos do seu cuidado. Em meio às tribulações, nunca será diferente para aqueles que conhecem o Senhor. Ele é aquele que nós conhecemos e Ele é aquele que não nos desampara. Ele não ignora aqueles que o buscam. Aqueles que elevam a sua voz em oração, suplicando a Ele. Ele não ignora. Ele não abandona. Ele não rejeita. Ele é o Senhor que escuta o nosso clamor. Davi, irmãos, ele experimentou essa realidade. E o que é que ele faz então com isso que ele experimentou? Ele vai se consolar neste momento com esta experiência dele com o seu Deus que agiu em seu favor. E ele não vai se conter, irmãos, é impressionante. Porque ele não vai conseguir guardar essa realidade experimentada por ele unicamente para ele. A partir do verso 11, nós veremos este homem escancarando isto e chamando outros para cantarem e louvarem o Senhor junto a Ele. Início numa adoração privada, agora numa adoração pública. Ele quer que essa adoração seja comunitária. Olha o verso 12. Verso 11, ele diz, cantai louvores ao Senhor. Ele está aqui agora se dirigindo ao povo de Deus. Cantai louvores ao Senhor. É um imperativo. É uma ordem, viu, irmãos? Ele está falando, olha, vocês que se refugiam em Deus, vocês que conhecem a Deus, vocês que confiam nele, cantem louvores a Ele. Adorem o Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Então, note, eu já falei sobre isto, mas o texto retoma essa realidade. Aqueles que conhecem o Senhor e que foram salvos por Ele, cantarão louvores a Ele. É estranho um crente não querer vir à casa do Senhor, dizer, eu fui salvo, eu conheço ao Senhor, confio nele e não vir à casa dele. Estranho. Estranho. É estranho uma verdadeira confissão de fé sincera de alguém que fora salvo. Mas ele está aqui chamando e dizendo a você, a todos nós, olhem, louvem ao Senhor que habita em Sião. E o que é Sião aqui? Veja, Sião é o lugar onde Deus habita. É o lugar de onde Deus ele governa todas as coisas, o mundo e tudo aquilo que no mundo há. Mas Sião também é um tipo da igreja. E a ideia que nós veremos aqui, mais à frente também, é que o Senhor, Ele é aquele que habita no meio do seu povo, Sião. Então Ele vai dizer, olha, cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, do Senhor que habita no meio do seu povo. E Ele está aqui, irmãos, no meio da congregação. Nós estamos diante do nosso Senhor. Cristo canta louvores conosco. Deus está aqui, ainda que seus olhos não consigam contemplar esta realidade. É diante da beleza da santidade de Deus que nós o adoramos. Deus se manifesta de um modo singular no meio do seu povo. O Salmo 100 nos declara essa realidade, afirmando isto para nós. A presença especial de Deus é no meio do seu povo. E aqui então nós louvamos a Ele. Mas ele vai dizer mais, olha, não somente cantem louvores ao Senhor, resposta apropriada à redenção. Mas ele vai dizer, proclamai entre os povos os seus feitos. E ele acrescenta, porque aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Ele está dizendo, olha, o Senhor é aquele que vai exigir o sangue. Que é isso? Ele vai perseguir aqueles que derramaram sangue inocente.
E ele vai ferir estes homens. Ele se lembra daqueles que sofreram aflição. Ele não se esquece do clamor dos aflitos que sofreram nas mãos dos homens sanguinários. Eles haverão de pagar, porque o Senhor Deus, Ele vai exigir o sangue. Como o sangue que estava clamando na terra quando Caim matou Abel. O Senhor não se esquece disso. Nós podemos estar certos. O Senhor não esquece daquilo que os homens maus, na sua impiedade, têm feito contra o seu povo. Ele vai ter de prestar contas a Deus. Mas é interessante, irmãos, vermos como o salmista, ele tenta não somente nos chamar para adoração, mas ele nos impulsiona a proclamarmos os grandes feitos e prodígios do Senhor. Ele diz, proclamai entre os povos os seus feitos. Que feitos? As manifestações de juízo de Deus. Caindo com toda a sua fúria. Nós temos visto aqui nas exposições em Êxodo como o Senhor, ele cai com ira, com juízo, destruindo os seus inimigos. Mas ao mesmo tempo nós sabemos, não se trata apenas de manifestação de juízo, mas de expressão de amor. De um Deus que está resgatando e libertando o seu povo. O que o salmista diz, irmãos, é proclame os feitos do Senhor. Proclamem a Deus, anunciem o Redentor, anunciem o Salvador. E nós podemos dizer, proclamem, anunciem a Cristo e sua obra. Este Cristo que na cruz venceu e destruiu nossos inimigos. E o nosso principal inimigo, sobretudo. E ali, ao mesmo tempo, demonstrou e revelou o seu amor para com pecadores indignos. Então veja, irmão, a minha e a tua responsabilidade não é somente louvar a Deus. A adoração a Deus é o nosso principal dever. Mas proclamá-lo também é responsabilidade nossa. Você que se refugia em Cristo, você que conhece a Deus e confia nele e que o adora, tem no coração o desejo sincero de fazer este Cristo conhecido aos homens? Veja, a referência aqui, ele vai falar as nações, ele está se referindo aos homens ímpios, até mesmo envolvendo aqui os seus perseguidores. Você é alguém que deseja proclamar Cristo para os ímpios, inclusive aqueles que se levantam contra ti? Todos eles carecem de ouvir este Evangelho. Por essa razão, nós não podemos cessar, nós não podemos calar a nossa boca, nós não podemos guardar isso para nós apenas. Nós precisamos chamar a todos os homens indiscriminadamente ao arrependimento e à fé em Cristo. Creia em Cristo, homem e mulher que não conhece a Ele. Renda-se a Ele, deve ser o nosso chamado, para que eles não experimentem o juízo do Senhor, do Deus que julga retamente. Para que eles possam, junto a nós, refugiar-se no Senhor, para que eles possam, junto a nós, conhecê-lo, para que eles possam confiar nele e para que possam, junto a nós, fazer Cristo conhecido neste mundo. Ah, irmãos, que essa responsabilidade não pese sobre mim apenas, mas sobre você também. Proclamar a salvação do Senhor entre os homens, anunciando todos os seus feitos, sem omitir absolutamente nada. Fazendo essas pessoas que estão presas no cativeiro do pecado, possam se transformar em verdadeiros adoradores do Deus vivo. É isso que Deus deseja, adoradores. Por essa razão, Ele nos envia neste mundo a proclamar o seu Evangelho, a anunciar Cristo e este crucificado. Mas então, irmãos, nós, até aqui, verso 12, nós vimos este homem louvando a Deus. Ele louva ao Senhor, mas a partir do verso 13 em diante, nós veremos este homem
aqui, agora, orando ao Senhor, ao Deus em que ele confia, ao Deus em quem ele se refugia. Ele então agora vai apresentar aquilo que ele estava experimentando naquele momento. Ele louva e se consola com os atos de Deus no passado, e aquilo que Deus fez é combustível para encorajá-lo na oração. Ele suplica a Deus, ele está enfrentando problemas. Nós veremos isso muito evidente aqui. O verso 13 diz: compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Veja o que acontece. Ele clama e ele suplica a misericórdia do Senhor. Essa é a forma mais apropriada. Isso que é oração de fato. Oração não é apresentar-se arrogantemente diante do Senhor, mas é humilhado, apelando à misericórdia do Senhor. Veja, ele não apela à justiça de Deus agora. Ele apela à sua misericórdia. Ele apela à compaixão do Senhor. Ele sabe quem Deus é. E ele diz: compadece-te de mim, Senhor. Ele diz: há muitos sofrimentos, os homens me reduziram, me lançaram numa condição de muito sofrimento. Quem fez isso com ele? Ele vai dizer: os que me odeiam são os ímpios. E ele diz: tu que me levantas das portas da morte. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu estou à beira da morte. Estou quase morrendo por causa do que os homens ímpios têm feito comigo. Livra-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Liberta-me disto. Então veja, ele pede por livramento. E nós oraremos, nós rogaremos ao Senhor por livramento, por salvação. Resgata-nos, não permita que eu morra, Senhor. Não permita que essa doença me leve até a morte. Não permita, Senhor, que o meu inimigo me fira de morte. Não permite, ó Deus. Nós podemos clamar com o salmista. Mas qual o propósito? Por que razão ele clama? O que ele deseja, então, fazer se o Senhor preservar a sua vida? Olhe o verso 14. Ele diz o propósito. Para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. É com este propósito que você deseja ser liberto da morte, de uma doença, de um problema, de uma aflição, de uma tribulação que o acomete neste mundo. Veja, o desejo do salmista é estar às portas da filha de Sião. Quem é a filha de Sião? Jerusalém. Jerusalém é a filha de Sião, o lugar onde Deus era adorado. Onde é que ele deseja estar, irmãos? Às portas da congregação. Ele deseja, irmãos, estar diante do Senhor, adorando a Deus. Ele deseja louvar o Senhor e ele então vai ser alguém que vai se regozijar, se alegrar com a salvação do Senhor, que é expressa em louvor, mais uma vez, isso sendo reforçado, irmãos, para nós aqui. Você deseja ser liberto da aflição, do problema, da tribulação para fazer o quê? Para viver neste mundo, desfrutando dos prazeres deste mundo? Para viver desfrutando dos prazeres da carne? Dos prazeres oferecidos por Satanás, inimigo das nossas almas? Você deseja ser salvo para que você possa, de repente, alcançar algum objetivo seu nesta vida? Para você fazer cumprir os seus planos? Você deseja ser salvo para que você possa ver os planos que você fez para os seus filhos serem cumpridos neste mundo? Você deseja viver para que possa, constituir uma família, casar? Qual o seu desejo? Porque você deseja ser liberto, talvez, de alguma tribulação que o alcança neste mundo? Eu digo a você que se seu desejo ele é infinitamente inferior se comparado com o desejo do salmista, que é estar na presença do seu Deus. Ele deseja adorar a Deus e não há nada que você faça neste mundo que seja superior a isto. Não há nada neste mundo que seja mais elevado do que o que nós estamos fazendo aqui e agora. Culto ao nosso Senhor.
É isto que a palavra do Senhor nos orienta a entender. É por este culto que seu coração aspira. Você está no dia do Senhor e ao acabar o dia do Senhor à noite, você deseja pelo próximo dia do Senhor? Ou você é alguém que fica sentado nesses bancos aqui, incomodado, olhando a hora e pensando, que hora vai acabar isso aqui? O pastor pegou um texto aí, 20 versículos, meu amigo. Ele pega um texto menor, passa não sei quanto tempo. Não vejo a hora de acabar. Não vejo a hora disso passar aqui. Vou ficar com a cara de paisagem, como se eu estivesse tranquilo. Está tudo tranquilo, está bacana demais. Estou gostando, viu, pastor, de ficar aqui no culto. Adorando a Deus, louvando a Deus. Que salmo grande, ainda bem que o pastor dividiu. Porque se fosse de uma vez, seria complicado ficar cantando tanto tempo assim, eu não sei. O que é que passa no seu coração? Mas, irmãos, deveríamos considerar como o maior privilégio nosso o estarmos aqui. Ouvindo Deus falar conosco. Que privilégio que muitos, lamentavelmente, não têm. Alguns que não conhecem a Deus e não têm o privilégio de estar na casa do Senhor, estão aí no mundo, entregando a sua vida a todo tipo de bagunça e devassidão. Outros, lamentavelmente, são privados em países onde não há liberdade. São impedidos de ir à casa do Senhor. Você tem toda a liberdade. A única coisa que muitas vezes nos impede, se não é uma enfermidade ou algum outro problema de força maior, é o nosso próprio coração, muitas vezes indisposto de vir à casa de Deus. Mas não deveria ser assim, irmãos. A nossa vida deve ser uma vida de adoração ao Senhor, não somente aqui, em público, mas em privado e em toda a nossa vida, em tudo aquilo que nós fizermos. Ele então, irmãos, ele suplica ao Senhor por isso, para que o Senhor o liberte, para que o Senhor então o conceda a graça de viver para adorá-lo mais enquanto viver. Mas ele também vai apresentar aqui alguns tipos de imprecações. Ele vai dizer assim, verso 15, afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé, faça conhecido o Senhor, pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Ele vai dizer, olha, enquanto eu rogo ao Senhor, ele diz, afundam-se as nações. Ele roga por isso, inclusive, para que as nações sejam esmagadas e veja, eles vão cair nos seus próprios intentos. Esses homens maus que se levantaram contra ele vão ser mergulhados e vão afundar nas próprias covas que fizeram. Aquilo que fizeram para o ímpio, eles cairão. O laço que esconderam para pegar o crente, eles mesmos cairão. Haverão de experimentar aquilo que queriam fazer com o outro. É isso que ele está dizendo. E então ele diz, verso 16, faça conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Quem executa o juízo? O texto nos diz, é o próprio Senhor. E ele faz-se conhecido através disso. O ímpio está enlaçado nas obras da sua própria mão. É Deus quem faz com que os planos deles sejam voltados contra eles. E isso é manifestação do juízo de Deus naquele momento. Ele então vai dizer mais, verso 17, os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será para sempre esquecido e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Veja que declaração direta e explícita. Os perversos serão lançados no inferno. Os perversos são também o que ele vai chamar de as nações que se esquecem de Deus. O Senhor não se esquece do seu povo, mas ele vai condenar aqueles que se esquecem de Deus. Aqueles que se esquecem de Deus são aqueles que rejeitam Deus. São aqueles que não têm pensamento sobre Deus, que ignoram a realidade de Deus, que procuram viver e vivem neste mundo como se Deus não existisse. Ele vai dizer, estes sofrerão condenação. O Senhor, ele não esquece dos que são seus, ele é a esperança dos aflitos, e a esperança dos aflitos, de modo algum, não vai ser frustrada, e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente, mas os intentos dos homens maus, sim. E o que é que eles vão experimentar? Condenação eterna. Os homens não gostam de falar sobre isto. O homem ímpio,
Ouvir sobre inferno? Que negócio é esse? Vamos falar mais sobre amor, pastor. A Bíblia fala sobre a realidade do inferno. E alertar os homens acerca dessa realidade é demonstração de amor. Falar para os homens acerca daquilo que experimentarão se não se renderem a Cristo é amor. E os homens precisam entender esta realidade. Se permanecerem mergulhados nos seus pecados sem arrependimento, se permanecerem rejeitando a Deus, se permanecerem desconhecendo o Senhor, se permanecerem ali na sua própria incredulidade, o que haverá é lago de fogo, condenação eterna. Nós lemos isto hoje, inclusive, aqui. A pergunta 89 do Catecismo Maior: que sucederá aos ímpios no dia do juízo? Resposta: no dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo, e sob a clara evidência e plena convicção de suas próprias consciências, terão pronunciada contra si a terrível, porém justa sentença de condenação. Então serão excluídos da presença favorável de Deus e da gloriosa comunhão com Cristo e com os seus santos, com todos os santos anjos, e lançados no inferno. Serão lançados no inferno para serem punidos com tormentos indizíveis do corpo e alma, com o diabo e seus anjos para sempre. O inferno é eterno. Não somente a alma dos ímpios lá sofrerão, mas também o corpo. É como Cristo diz: lá haverá choro e ranger de dentes. Lá haverá sofrimento, é onde o verme come e não fica satisfeito. É onde tudo isto o homem experimentará. E não há palavras que possamos dizer que descreva com justiça quão terrível será este momento e quão terrível será o sofrimento dos homens no inferno. Mas você deve saber, como aquele homem rico que olha para Lázaro, ele quer que pelo menos uma gota seja colocada na sua língua para mitigar a sua angústia, mas não haverá. Não haverá. O homem vai tentar, de repente, fala aos meus familiares, fala àqueles que permaneceram lá, o que haverá de acontecer. Eles têm Moisés e os profetas que podem anunciar essa realidade para eles. O que cabe aos homens é lago de fogo e juízo eterno. Você deve temer e tremer isto. E é Deus quem executará isto sobre aqueles que vivem e permanecem na dureza do seu próprio coração. Ao passo que esses homens vão ser condenados, o Senhor é aquele que a esperança dos aflitos não há de frustrar perpetuamente aqueles que conhecem a Ele. O Senhor, Ele conhece, Ele não esquece do seu povo. Então ele conclui, irmãos, versos 18, 19 e 20. Clamando o Senhor, suplicando para que o Senhor haja executando a sua vontade. É uma oração imprecatória. Ele quer que o Senhor caia com juízo sobre os homens maus. Ele diz, verso 19, levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal. Sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. É como se o Senhor estivesse sentado no trono. Ele diz, Senhor, levanta-te. Senhor, levanta-te para quê? Para que não prevaleça o homem mortal. As nações sejam todas julgadas na presença de quem? Na presença do Senhor. E ele diz, Senhor, coloca neles o medo. Senhor, coloca neles o terror. Que eles cheguem à conclusão. E nesse dia todos os homens chegarão e saberão que não passam de mortais, que não passam de pó. É isso que os homens grandiosos no poder, que se acham deuses,
se não se arrependerem dos seus pecados, concluirão: não passo de pó, sou um mortal. Serão condenados. E quem haverá de condená-los? A palavra do nosso Senhor nos diz, caminhando para o fim, mas a palavra do nosso Senhor nos diz, em Atos capítulo 17, versos 30 a 31, diz assim a palavra de Deus: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quem é este varão? É Cristo. Esse dia chegará, queira você ou não, creia você nisso ou não, mas este Cristo virá para julgar toda a terra. Para onde você correrá? Onde você se refugiará? Onde você encontrará abrigo? Não há abrigo se não for em Cristo, se não for nele mesmo. Por essa razão, chamo você hoje, arrependa-se dos seus pecados, creia no Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo. E ao invés, então, de experimentar juízo, crendo em Cristo, você experimentará delícias perpetuamente. E por que você desfrutará de delícias perpetuamente? Porque Cristo terá recebido sobre ele o juízo que deveria cair sobre você. Você terá a graça de viver com Deus, com Cristo, para todo sempre, em novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Este Cristo te chama hoje. Hoje é o momento oportuno. Creia no Evangelho, creia em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, pela graça que tivemos de ouvir a exposição da tua palavra nesta manhã. Ó Deus, ó Senhor, ajuda-nos a, como o salmista, a nós, em meio à tribulação e angústia, a elevarmos nossos olhos ao Senhor e a suplicarmos a Ti, também com louvor nos lábios, recordando-nos da Tua salvação em nosso favor. E ajuda-nos, Pai, a vivermos de modo reto, justo, fazendo também o Teu nome conhecido, Senhor, neste mundo. Ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém.